Bom dia, meu amado, bom dia, minha querida. Nós estamos aqui iniciando mais um estudo da nossa EBD. E, na verdade, esse que é o nosso último estudo dessa série que nós estamos encerrando hoje. E eu convido a você na sua casa, para que possamos nessa manhã compartilhar um pouco a palavra de Deus e tirar algumas lições para a nossa vida daquilo que eu acredito que é um assunto muito importante para a nossa caminhada cristã. Talvez numa crescente tão progressista, numa crescente tão otimista da fé, onde se é pregado, onde que é prometido dia após dia viver milagres, dias após dia viver coisas sobrenaturais. A gente aprende com a lição de hoje aqui, que nós vamos ver, que nem sempre vai ser assim e que Deus ele tem algo a nos ensinar nessa manhã, amém, meu amado? Eu queria orar pela sua vida, pedir que você continue aí comigo. E você que tem a apostila, você que possa estar acompanhando o nosso estudo aí, ou se você não tiver a sua apostila, você pode estar através do link aqui embaixo, aqui, fazendo download e acompanhando um pouco daquilo que nós vamos falar aqui nessa manhã. Vamos orar ao Senhor? Oremos, Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de ouvi-la, Senhor, de estudá-la, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor, e que nos venha fazer crescer em Ti a cada dia. Essa oração eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa série que nós estamos encerrando hoje, o que eu quero tratar com vocês nessa manhã é sobre a cura para a insegurança. A insegurança que é uma coisa que às vezes assola a nossa vida, que é um tema que muitas vezes ela é prejudicial à nossa fé, muitas vezes ela é o que atrapalha muitas das realizações que Deus tem na nossa vida, justamente por não saber dosar a insegurança, porque não saber dosar talvez a nossa ansiedade, por talvez às vezes não saber também entender que a caminhada com Deus, ela tem fases, ela tem níveis, ela tem altos, ela tem baixos, ela tem milagres, ela tem provações, ela tem abundância, mas ela também nos faz andar também algumas vezes em falta. Tem bonança, mas também tem dias difíceis, tem dias de luta. Tem dias em que as coisas parecem não acontecer. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse aí comigo, lá em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45. Eu queria também deixar para vocês Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 4, desculpa, a partir do 35. Então vai ser Marcos 4, 35 e Marcos 6 a partir do 45. E o que tem de comum nesses dois eventos, né? Marcos 6 é aquele episódio onde Jesus ele aparece aos discípulos andando sobre as águas, né? É um episódio bem conhecido da nossa fé cristã. E Marcos 4 retrata também um episódio também no meio de um mar, no meio onde ventos também se levantam, onde a tempestade também alcança os discípulos. Então, tanto Marcos 4 quanto Marcos 6, o cenário ele parece ser igual. Os discípulos estão no meio do mar. Num certo momento da noite, o mar começa a ficar agitado, os ventos começam a balançar o barco. Eles, nos dois episódios, eles se sentem inseguros e com medo com aquilo que poderia estar acontecendo com eles, né? E nos dois a gente consegue tirar uma lição, né?
Marcos capítulo 6, versículo 45, vai dizer que logo a seguir compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele se despedia da multidão. E tendo ele despedido, ele subiu ao monte para orar, e ao cair da tarde estava no barco no meio do mar, ele sozinho em terra. E vendo-o em dificuldade a remar, porque os ventos lhe eram contrários, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar. E queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados ou aterrados à vista dele. Mas logo ele lhe falou, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esse episódio aqui é interessante que ele acontece após a primeira multiplicação dos peixes. Se você for voltar alguns versículos atrás, aí a partir do 30, vai narrar aquele cenário onde Jesus, as pessoas estão ali ouvindo Jesus durante o dia inteiro e as pessoas começam a sentir fome. E Jesus, nesse evento, ele pega 5 pães e 2 peixes e agradece ao Pai, e ele multiplica de forma sobrenatural aqueles alimentos, onde faz alimentar quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E logo depois dessa experiência extraordinária, a Bíblia vai dizer que Jesus ele compeliu, ele instruiu, ele mandou os discípulos entrarem e atravessar até Betsaida sozinhos, né? E eu posso imaginar que depois de um evento desse, depois de um algo tão sobrenatural, de multiplicação física de alimentos, talvez a euforia que os discípulos estavam ali em saber que aqueles que eles estavam seguindo era poderoso até para fazer algo que era sobrenatural, que era multiplicar pães e peixes, porque não é algo natural. A multiplicação é algo divino, é algo que Deus ele faz de forma sobrenatural. E eu posso imaginar a euforia daqueles discípulos em saber, caramba, nós estamos seguindo alguém que tem poder para multiplicar a matéria, tem poder para tirar do nada, ele fazer, multiplicar e alimentar a todos. E logo após isso, né, Jesus ele parece que tem uma intenção de mostrar algo aos discípulos e ao meu ver é algo que talvez seja sutil aos nossos olhos, que após ele operar esse milagre, ele impulsiona os discípulos a viver uma outra experiência, né? E eu acredito que na vida cristã também é assim. Deus ele nos permite viver experiências sobrenaturais, ele nos permite viver multiplicações, ele nos permite viver fartura, ele nos permite viver muitas vezes abundância, mas não é só isso. Não é só isso que ele nos ensina, não é só isso que ele tem para a nossa vida, porque ele também nos compele a viver também outros tipos de experiências. Muitas vezes aterrorizantes, muitas vezes assustadoras, muitas vezes que nos causa insegurança, muitas vezes que nos causa pavor, mas também é da intenção de Jesus fazer com que nós passemos por isso, né? Então, após eles viverem um milagre, após eles viverem algo sobrenatural, agora eles são compelidos a viver uma experiência que, aos olhos deles, não seja tão boa, ou não iniciou tão boa assim como eles tinham vivido na noite anterior, né? Porque vai dizer que por volta da madrugada o vento começou a soprar contra o barco deles, assim como tinha acontecido no capítulo 4 de Mateus. Mas naquela ocasião de Mateus capítulo 4, eles tinham ainda um pouco de segurança, porque Jesus ele se fazia presente dentro da embarcação, dormindo sim, mas ele estava presente dentro da embarcação.
E no capítulo 4, enquanto eles estão ali atemorizados, eles estão ali aterrorizados com a situação, porque eles achavam que talvez eles iriam afundar, talvez o barco deles iam virar. Jesus ele é acordado e ele manda o vento e o mar se acalmar e imediatamente tudo fica sereno, né? E gera neles até uma exclamação de quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem. E nessa segunda experiência no mar, nessa segunda experiência que eles estão vivendo aqui no capítulo 6, novamente o vento ele sopra contrário, mas dessa vez Jesus ele não está com eles. Porque Jesus, após ter feito a multiplicação no versículo 30, ele compele os discípulos a irem sozinhos. Então a diferença aqui é que agora ele não está com eles fisicamente. Jesus ele não está com ele dentro daquele barco. Eles estão sozinhos, numa situação que talvez eles já tenham vivido. Caramba, eu posso ter vivido isso no capítulo 4, mas algo me traria um pouco mais de segurança se ele estivesse aqui fisicamente. Mas não era esse motivo, que não era esse cenário que estava aparecendo aqui. Na verdade, eles estavam sozinhos. E vai dizer que Jesus, vendo as dificuldades que eles estavam de remar, Jesus ele aparece de forma inusitada, de forma sobrenatural, desafiando toda a física, toda a natureza, toda a gravidade. Ele aparece andando sobre o mar. Né? E qual a lição que eu quero deixar para nós aqui, que eu consigo observar aqui primeiro? Que o milagre de ontem, ou o sobrenatural de ontem, não me garante o sobrenatural de todos os dias. Não é uma certeza matemática que sempre vai acontecer. Não é uma certeza, uma progressão matemática onde todo dia o pão se multiplica. Onde todo dia Jesus ele vai fazer algo que seja fora da normalidade, algo sobrenatural. O que eu entendo aqui é que Jesus ele nos ensina que tem dias que nós vamos viver sobrenatural, tem dia que nós vamos viver multiplicação, mas também tem dia que nós vamos viver o desespero, nós vamos viver aquele dia, o dia mau, né? O dia onde a culpa não é em você, que você olha para dentro de si, talvez para procurar algo que esteja errado, às vezes você acha que o que está acontecendo com você é porque você pecou, ou talvez porque você está em desobediência, mas às vezes não, porque os discípulos estavam cumprindo aqui uma ordenança de Jesus. Jesus ele falou, compeliu para que eles fossem sem eles estavam indo assim como Jesus mandou, e sem culpa alguma, eles foram submetidos a uma experiência desagradável, foi que eles tentavam remar e as coisas não aconteciam da maneira natural, né? E isso acontece muito em nossa vida, né, meu amado? Porque tem dias que, por mais que a gente tente remar, por mais que a gente tente usar armas que nós usamos no passado, por mais que nós tentamos fazer as coisas como sempre fazemos ou sempre fizemos, parece que as coisas elas não estão andando da maneira como sempre andou, na verdade. Isso é interessante que a gente possa refletir nisso. Porque na caminhada com Jesus vai ter dias em que à noite de tarde multiplica o pão e de madrugada vem a tempestade. Vai ter dias que de tarde vai acontecer algo sobrenatural, vai te deixar espantado, e na madrugada vai vir a tempestade, vai vir os ventos contrários sobre a mim e sobre a sua vida. E cabe a nós entendermos que o que Jesus ele nos ensina nesse episódio, quando ele chega para os discípulos e eles ficam atemorizados, eles ficam aqui assustados porque eles achavam que eram fantasmas. Jesus ele ergue a sua voz e diz para eles assim: não temam, tem de bom ânimo, não temais.
Em todo o nosso... em várias histórias aqui da Bíblia, quando as pessoas eles se encontravam diante de Deus e eles ficavam atemorizados, eles ficavam assustados, em quase todas elas, Deus ele chegava para a pessoa e falava assim, não temas. Não temas. Porque, e mesmo que as circunstâncias, mesmo que a condução da nossa vida ou das circunstâncias da nossa vida não estejam de acordo com a normalidade, mesmo assim nós não devemos temer. Mesmo assim nós não devemos dar espaço e dar fala maior à insegurança. Nós devemos confiar. Nós devemos confiar sabendo que o Deus que multiplicou ontem é o Deus que muitas vezes nos permite passar por dificuldades hoje, mas sendo na multiplicação, sendo na dificuldade, nós não devemos temer, porque Ele sempre vai estar conosco. Sendo na multiplicação, seja no milagre, ou seja na dificuldade, Deus ele se faz presente, Jesus ele se faz presente em todas essas circunstâncias. Ele não é apenas presente ou é apenas poderoso quando ele multiplica pães, quando apenas ele faz milagre, mas ele é poderoso também para nos dar suporte para vivermos e suportarmos todo tipo de aflição. É que muitas vezes a gente não é ensinado a sofrer, nós não somos ensinados muitas vezes a sentir dor, a lidar com a dor. Mas a vida caminhada, a nossa caminhada com Jesus, muitas vezes nos vai levar a sentir dor, muitas vezes vai nos fazer andar em caminhos difíceis. E nesses caminhos, nesses momentos difíceis, é preciso ter bom ânimo. Ele vai dizer assim, ó, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E essa é a grande mensagem que Jesus ele nos ensina. Tanto em Marcos 4, quando ele acalma a tempestade, que novamente ele está aqui acalmando a tempestade, talvez de forma novamente sobrenatural, porque o mar ele obedece a sua voz. É interessante que nesses momentos de desespero, nesses momentos onde a gente acha que está sozinho, porque na primeira vez que eles passaram em Marcos 4, eles estavam na segurança que Jesus ele estava ali com eles, mas dessa vez eles não estavam. Eles estavam sozinhos, aparentemente sozinhos, na verdade, né? E muitas vezes nós estamos aparentemente sozinhos, mas nós temos que ter a certeza que Jesus ele está conosco. Amém, meu amado? E vai dizer que depois de Jesus ter falado para ele, tem de bom ânimo, sou eu, não temais, ele subiu um barco para estar com eles e o vento ele se parou, se cessou. E eles ficaram atônitos, ficaram espantados, né? E a minha oração e o meu desejo é que Deus ele venha através do seu Filho nos levar à experiência de nos deixar atônitos. Tanto atônitos em saber que Ele multiplicou o pão, quanto atônitos em saber que Ele se fez presente em toda a tempestade da nossa vida, sabe? Que nessa manhã você possa encher o seu coração de segurança e esperança. Que nessa manhã Deus venha encher nosso coração e tirar de nós todo o temor e colocar em nós bom ânimo para confiar e para caminhar na certeza que Jesus é o mesmo que multiplica de tarde e é o mesmo que nos faz viver experiências talvez aparentemente sozinhos e desagradáveis à noite, mas tanto em um quanto em outro Ele se faz presente. E que nós possamos confiar cada dia mais nessa presença, cada dia mais no cuidado de Jesus na nossa vida. Amém, meu amado? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Nos faz, Senhor, entender, Senhor, e viver, Senhor, cada etapa de nossa vida, Pai, confiando em Ti, Pai, confiando na Tua presença, confiando, Senhor, na Tua bondade, ó Deus, confiando na Sua fidelidade. Ó Deus, que nós não venhamos apenas
nos apegar a Ti, aos milagres, ó Deus, mas que nós possamos também confiar que Jesus ele está conosco em cada tempestade, em cada situação adversa, Senhor, em cada doença, Pai, em cada enfermidade, Senhor, em cada desespero, Senhor, em cada desânimo, em cada insegurança, o Senhor se faz presente para nos provar, dia após dia, que o Senhor sempre estará conosco. Que o Senhor venha com o seu Espírito Santo encher nosso coração com essa certeza nessa manhã. E que todo o povo de Deus venha ser abastecido, Pai, com a fé, que venha ser impactados, ó Deus, e que venham crescer, ó Pai, que o Senhor venha fazer crescer em nós, ó Deus, a fé. Essa fé que é capaz de entender, Senhor, que em todos os momentos, sendo bons ou sendo eles ruins, ó Deus, o Senhor se faz presente em nosso meio. Essa oração eu faço a Ti, grato pela Sua presença e grato pela Sua bondade. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amado. Um abraço.